É incrível. Mas se a gente pudesse, a gente já está em 1 hora de programa, a gente queria ir para a Eletrobras, mas só para fechar esse bloco, eu acho que foi interessantíssimo, cara. Eu não queria a gente não queria deixar você parar de falar nisso, porque foi tão enriquecedor, a gente aprendeu tanto sobre a história do Brasil, mas se a gente, para poder passar para a Eletrobras, se você pensar no teu legado no Banco do Brasil e na Petrobras, quais são as coisas que você mais se orgulha em ter deixado nessas empresas e ter deixado para o país nesses dois? Olha, eu acho que, bom, a minha vida, esses 32 anos foram o Banco do Brasil, e eu vi em posições diferentes hierarquicamente, eu fui vendo a transformação do banco. O Banco do Brasil foi um banco que, se a gente hoje fala depois dessa trágica pandemia, de soluções de ensino à distância, o Banco do Brasil fazia isso em 1980. Porque tinha as agências que ficavam lá no meio da Amazônia, e como é que a gente levava, a gente chamava os EADs, né? Como é que a gente levava conhecimento? Em 83, se a prova da minha faculdade coincidisse com o meu horário de trabalho, o banco abonava. Uma semana antes da prova, eu podia tirar alguns dias na semana e estudar 2 horas para a prova. Era só mostrar o calendário de prova para o banco. Então, o Banco do Brasil é uma empresa que sempre investiu muito na formação do seu funcionário, e o grande pecado na época é que não tinha uma cultura voltada para cliente. Então, se você diria assim, toda a minha carreira no Banco do Brasil, toda vez que ele me botou longe do cliente, eu dei um jeito de chegar perto. E na Petrobras, que sempre, uma vez brincando numa reunião de diretoria, eu perguntei, vem cá, gente, por que a gente existe? Não, a gente existe para produzir petróleo. Não, a gente existe porque alguém consome querosene de aviação, nafta, diesel, gasolina, ou compra o próprio óleo bruto. Quer dizer, eu tive uma passagem de 2 anos no Nubank. No Nubank, você não liga o interruptor da sala sem saber qual é o impacto no cliente. Uma empresa construída no primeiro tijolinho, e lá não tem muito tijolinho, né, porque lá não tem agência, baseado no cliente. Tudo é feito baseado no cliente. Então, acho que a grande transformação de ter sido um executivo que levou esse conceito de cliente ao extremo, minha carreira inteira, foco no cliente, eu acho que foi um grande legado. Acho que na Petrobras a minha maior contribuição foi primeiro, entender e tentar fazer com que meus colegas compreendessem a gravidade do momento que a gente estava vivendo, focar nas prioridades corretas. É evidente, a gente teve um primeiro time, depois houve uma troca, né, a substituição com a vinda do Pedro Parente. Pedro é uma entidade, né? Então Pedro, assim, ele foi aquela pessoa que, eu me lembro na discussão de política de preço, né, o Pedro brincava com a gente e falava assim, Ivan Monteiro, você pode até criticar a minha política de preço, só não diz que ela não existe. Então a gente pegava aquela sabedoria toda, aquela coisa bacana, e eu falei a questão do incêndio, né, que o incêndio destrói tudo, né, o fogo, a água, a fumaça. Eu brincava com o Pedro, não está mais pegando fogo, mas agora tem que remontar o apartamento de novo, né? E ele foi fundamental nessa construção das novas políticas, nesse posicionamento. Eu sucedi depois da greve dos caminhoneiros, né? Enfim, e foi um período. Aqueles 4 anos foram um período maravilhoso, foi um período bem desgastante, né? Eu não sei se vocês sabem, eu tive um burnout sério depois que eu saí da Petrobras, mas de um modo geral, eu diria que na Petrobras, essa contribuição que eu aprendi com o bebê de cultura de cliente, cultura de acordo, enfrentar os problemas, priorizar os problemas, usar todas essas técnicas que os bancos têm, o sistema financeiro tem, para propiciar a melhor decisão, sempre voltada para a decisão colegiada, sempre estar interagindo com o externo o tempo inteiro. É difícil quando você é monopolista, mas sempre estar interagindo, exercitar a troca de informações com o mercado. Eu me lembro que eu tinha uma semana como CFO, eu era o RI, eu encontrei a nossa diretora na época, brilhante diretora Solange Guedes, e falei, Solange, quando é que a gente vai produzir 4 milhões de barris por dia? Ela falou, isso nunca. Eu falei, nunca? Mas esse é o número que o mercado acha que a gente vai produzir. E aí eu me lembro, não sei se você recorda, chamou uma reunião e botou a realidade, olha, a curva vai ser essa. Enfim, então essas foram grandes contribuições. E aqui na Eletrobras, novamente essa cultura de risco se aplica aqui. Temos ativos maravilhosos, trazemos resiliência para o sistema elétrico brasileiro, mas nós não conhecemos o cliente.
nós temos os clientes cativos, que são as distribuidoras, e a gente quer amar cliente, quer ter muitos clientes, mas não tem cultura de cliente.